Por isso que a doutrina é tríplice. Filosofia e religião se irmanam na sabedoria. E a religiosidade da doutrina espírita, que no fundo é moral cristã genuína, nos conduz ao amor. Agora, nós vamos tratar de uma questão interessantíssima desse seminário. André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, utilizando uma terminologia adequada ao século XX, vai chamar esses seres de co-criadores em plano maior. Então, existe um Criador, que é Deus. E nós co-criamos. Deus dá a argila e nós moldamos a argila. Como nós somos pequeninos, somos criadores, co-criadores em plano menor. Mas essas inteligências aqui são co-criadores em plano maior. Em hebraico, chamam eles de Meshá, um ungido. O ungido. O que era um ungido? Era a cerimônia de coroamento de um rei. Derramava-se o óleo sobre a cabeça dele, isso é a unção, é o derramamento do óleo. E o ungido é um Mashá. Ungido em grego, Christos, é um ungido também. Aquele sobre quem foi derramado o óleo. Por que derramado o óleo? Porque ele foi eleito para governar. Esse é o sentido de Messias e de Cristo. Que Platão vai chamar na República de demiurgo. Demiurgo. Platão dirá assim na República: os mundos têm aqueles que os formaram, são os demiurgos. Terminologias diferentes. O importante não é a terminologia, é a ideia. Mas quem são eles? Nessa substância original, fluido cósmico, ao influxo do próprio Senhor Supremo, ao influxo do próprio Senhor Supremo, as inteligências divinas a Ele agregadas, em processo de comunhão indescritível. Se André Luiz não conseguiu descrever, imagina eu. Como que esses Cristos se relacionam com Deus? Eles estão num processo de comunhão com Deus mesmo, Criador. Comunhão. Eles estão num processo de comunhão que nós não podemos descrever. Extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Nós estamos falando de algo grandioso. Nós estamos falando dos engenheiros, dos arquitetos de Deus, Criador das diretrizes, e eles, em serviço de cocriação em plano maior, se transformam em agentes orientadores da criação excelsa. Eu conheço um deles. Nasceu lá na Galileia. Vocês também conhecem. Todos aqui conhecem. Todos aqui já ouvimos a voz dele. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Primeiro versículo da Bíblia hebraica. É um desafio. Sabe o que está dito lá?
Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Entenderam? No princípio, bara. Traduziram. Criou. Bara não é criar. Bara é formar, moldar, plasmar. Elohim é Deus no plural. O céu, Zé, no plural? Mas eu achei que era um Deus só. Não é um Deus só. Você não tem... Procurando na tradição judaica, a interpretação do primeiro versículo da Bíblia hebraica. O que eles dizem? Encontrei um comentário de um sábio antigo. Ele dizia assim: Deus dispunha de um conselho de anjos, a quem ele consultava para criar. Conselho. Por quê? Porque, na verdade, eles não criam, eles formam. Quem cria é Deus. Deus cria o fluido cósmico. Os co-criadores apenas moldam essa argila e formam uma imensidade de mundos, de galáxias, de nebulosas e de outras coisas que nós nem sabemos que existem. Revista Espírita de 1868. Revista Espírita. Kardec. Mensagem de Lacordaire, dada em Paris em 1862 a Allan Kardec. Ao lado de Deus. Eu vou ler de novo. Ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros. Eu tinha um senhor lá em Belo Horizonte, Leão Zalho, que ele falava assim: a evolução começa a ficar divertida quando você fica espírito puro. Aí que a escada fica boa de subir. É aí que começa mesmo. Nós estamos falando de espíritos que chegaram ao topo da escala do espírito puro. Quando você se transformar em espírito puro, você está no jardim da infância aqui. Chegaram ao topo, que mereceram ser iniciados em seus desígnios. Você começa a ser iniciado nos desígnios de Deus, para dirigirem a sua execução. Deus escolheu dentre eles seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. Pode chamar do que você quiser. A palavra é o menos importante. Tem que entender o processo. Os Messias, Revista Espírita ainda, agora São Luís, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante. E acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Volta. Antes de você chegar nesse nível aqui, você pode encarnar e falhar. Quando Alcione sai lá de Sírios, o orientador dela fala: você tem certeza que você vai, minha filha? É arriscado. Muitos saem daqui nesse tipo de missão, que é recuperar um coração amado e não voltam. Admitidos nos conselhos do Altíssimo. Encontrei os conselhos aqui, da tradição judaica. Admitidos nos conselhos do Altíssimo. É a diretoria de Deus. Não consigo, eu estou começando a sair do planeta. Recebem diretamente sua palavra. Diretamente.
que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento. É entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, ou seus messias, para as grandes missões gerais. Nós recebemos um desse aqui. Nós recebemos um deles. E ele falava com ele, eu e o Pai somos um. Ele contou para a gente isso. E nós não acreditamos. A caminho da luz. Capítulo 1. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Parece uma poesia esse parágrafo do Emmanuel. Comunidade de espíritos puros. São os Elohims. Esses são os Elohims. É a comunidade de espíritos puros.